Tá bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro que pode colocar no bolso até 14 milhões de reais com venda de 2 jogadores. Então eu quero trazer aqui nesse vídeo que história é essa, um deles que ficou mais conhecido, né, o Thiago, e outro aqui que eu fiquei bem surpreso, que pode sim ter uma transferência por um valor que seria, né, então na teoria por 10 milhões de reais, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, obviamente nessa quarta-feira, falar sobre a provável escalação para o jogo de hoje contra o Grêmio, quem que o técnico Pepa deve relacionar, algumas novidades que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui embaixo de 40 mil inscritos no YouTube. Vou deixar também meu perfil pessoal no Instagram, estou passando tempo aqui em Rosário, na Argentina, então para você ver aí os bastidores indo no estádio, igual eu fui semana passada do New Old Boys e também nessa próxima semana do Rosário Central. Vou deixar meu link aqui do Instagram também pessoal na descrição. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da Betsul, que preparou excelentes cotações para o jogo de hoje entre Cruzeiro e Grêmio, que eu deixei aqui para vocês, como que faz para acessar essa partida. Clica lá no site, vai em Brasil e Copa do Brasil aqui embaixo. Tem a opção também lá em cima de Copa do Brasil que você pode clicar e ir direto para essa cotação entre Cruzeiro e Grêmio. Uma vitória do Cruzeiro fora de casa pagando muito bem, no caso aí uma cotação superior a R$3 a cada real apostado, ótima cotação. Até fiz uma simulação aqui, ó, R$20 nessa aposta, pagando 3,33 a cada real apostado, voltaria então R$60 e R$66,60. Ótima cotação que a Betsul te dá R$500 de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$500. Como assim, Gustavo? Você depositou R$200, vai ter 400, depositou 100, vai ter 200, depositou 50, vai ter 100 e por assim em diante. Então para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando então sobre esses 2 jogadores que podem ser negociados. O primeiro aqui a respeito do atacante Igor Thiago, onde o Samuel Venâncio trouxe nessa última terça-feira a notícia de que o Cruzeiro negocia junto com a equipe da Bulgária, lá do Ludogorets, mais 4 milhões de reais pela venda de um percentual, junto ao atacante aí que tem os direitos econômicos ligados ao Cruzeiro. No caso, o Cruzeiro manteve 25%, que eu já trouxe várias vezes aqui essa notícia para vocês, de uma venda futura. Então, possivelmente, o Cruzeiro deve estar negociando esses 25% por 4 milhões de reais. É aquela coisa, pelo menos já tem um dinheiro garantido, mas eu manteria esse percentual de olho numa venda futura, tá? É claro, pode ser que não seja esses 25% exatamente, seja alguma outra cláusula, ou por exemplo apenas 10, 15%, mas se eu fosse o Cruzeiro, eu manteria ainda um percentual dessa negociação, que se já está tendo até essa divulgação, né, com certeza já deve ter sido um negócio avançado e que deve sair assim esses 4 milhões de reais a mais chegando para o Cruzeiro, que vai ser sem dúvidas muito importante aí para o fluxo de caixa. Por que eu digo que o Thiago tem muito potencial, né, para o Cruzeiro manter esse percentual? É um atacante aí de 21 anos de idade, um cara aí bem forte fisicamente, que na sua, nem diria segunda temporada europeia, na primeira basicamente, né? Porque ele chega em março do ano passado e fica aí uma temporada, um ano inteiro. Já tem até aqui nessa temporada 46 partidas, 16 gols e 6 assistências. Números excelentes do camisa 9, né, lá do Ludogorets, que assim, o atleta foi negociado primeiramente com um valor próximo de 3 milhões e meio de reais. Então assim, na teoria essa segunda venda dele vai render mais do que na primeira, somando um combo total de 7 milhões e meio de reais, fora ainda, quem sabe ele seja negociado, o Cruzeiro pega ali um mecanismo de solidariedade ou, igual falei para vocês, né, possa manter um percentual. Mas de qualquer forma, acho que é um valor razoável aí nessa transferência e que até fiquei surpreso, né, de já ter essa conversa para compra do Thiago, né, um percentual aí então por 4 milhões de reais, atacante que, vale lembrar também, até no início da temporada passada com o técnico Pesolano, teve um espaço, né, no Cruzeiro. Foram 8 partidas no Campeonato Mineiro, 3 gols marcados e 2 assistências. A questão é, o Cruzeiro já estava ali com o Edu, que vivia uma boa fase, e o Thiago sempre era um reserva para entrar no segundo tempo. O Ludogorets já vinha batendo na porta do Cruzeiro desde o início de 2021 para tentar uma transferência e quando teve essa chance, né, acabou optando então por essa transferência, 3 milhões e meio de reais, 25% de uma transferência futura para o Cruzeiro, mas ainda no contrato estabelecido metas, uma delas se fosse a equipe chegar na fase de grupos da Champions League, o Cruzeiro embolsaria mais um valor, acabou que isso não aconteceu e no caso o Igor Thiago então está na teoria rendendo mais esses 4 milhões de reais. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. É um bom valor? Não é? Enfim, quero dar sequência aqui no vídeo e falar então quem que é esse outro jogador aqui para vocês. Bom, e outra aqui é a respeito do Pedro Castro.
você deve até perguntar, uai, Gustavo, mas como assim o Pedro Castro rendendo algum dinheiro pro Cruzeiro? Não faz nem muito sentido, né? Bom, era o que eu pensei também, até ter essa informação do Nicola, de que o Diba, que é o mesmo time que o Pedro Castro e o Edu, né, estavam na temporada passada, tem interesse de ficar com o jogador em definitivo, e o Cruzeiro havia emprestado o Pedro Castro por um valor fixado, né, caso a equipe queira comprá-lo, de 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares. Que é aquela coisa, possivelmente o time vai ter interesse nessa sua compra, porque ele foi titular absoluto, né, por lá, 14 partidas, 1 gol marcado e 2 assistências, e mesmo com rebaixamento, o time estuda nessa possibilidade de comprar e ter em definitivo o jogador. Só que esse valor de 10 milhões de reais, eu particularmente acho muito exagerado, tá? Porque o contrato do Pedro Castro vai até o final desse ano. Pode ter no Cruzeiro prorrogando esse vínculo? Talvez. Pode ser que ele seja aproveitado com o técnico Pepa? Também. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. E além disso, né, 10 milhões de reais é um valor muito alto. Mesmo lá para os Emirados Árabes, porque o time foi rebaixado para a segunda divisão. Mas de qualquer forma, pode ser um jogador que o Cruzeiro ganhe alguma coisa, alguma compensação financeira com ele. Nem que seja 10 milhões, mas vamos supor que seja 3, 4, 5 milhões de reais. Se o Cruzeiro está vendendo, na teoria, o Thiago mais 25% por 4 milhões, imagina vender o Pedro Castro por 4, 5, jogador que já tem 30 anos de idade, né? E contrato se encerrando com o Cruzeiro. Enfim, acho que seria um baita negócio. Vamos esperar. Eu não acredito que o Pedro Castro seja reintegrado ao elenco do Cruzeiro. Seria uma grande surpresa. Não acho ele um jogador ruim, mas assim, que a questão é que o Cruzeiro já tem tantas opções para esse meio de campo que fica difícil imaginar o Pepa pegando mais um atleta e trazendo para o time. Porque no meio de campo já tem aí, ó, o Ramiro, o Alisson, aí agora também o Neto Moura, o Felipe Machado, o Ian Lucas, o Fernando Henrique, que pertence ao Grêmio, que estava até na temporada passada, o Matheus Jussa e mais ainda o Pedro Castro. Eu acho que é muitos jogadores e quero saber se você concorda comigo, discorda. E essa informação também, né, de que o Pedro Castro, então o time lá dos Emirados, teria interesse nessa compra e que era um valor fixado em 10 milhões de reais. Pode haver negócio, mas igual eu falei, 10 milhões eu acho muito alto, tá? Acho muito exagero para um meio-campista que tem 30 anos de idade, mas que está em reta final de contrato aqui com o Cruzeiro. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a partida de hoje contra a equipe do Grêmio, onde o técnico Pepa pode se repetir, no caso, a mesma escalação, bem parecida na goleada contra o América, tendo, por exemplo, o Ramiro no meio de campo e o Neto Moura, que fez um bom papel, né, no último jogo, além também do Felipe Machado. Vou deixar aqui para vocês a provável escalação de acordo com o Globoesporte.com. Nenhum desfalque, tá? Mesmo jogo contra o América, não vai ter o Matheus Vital, que vai fazer muita falta. E na ponta direita ele mantendo o Wesley, no gol Rafael Cabral, o Zaga Oliveira e o Luciano Castan. Na esquerda o Marlon, na direita o William. Primeiro volante o Machado, 2 meio-campistas mais na frente, o Neto Moura e o Ramiro. Lá na esquerda o Bruno Rodrigues, Gilberto ganhando essa posição e na ponta direita o Wesley. O Gilberto ganhou essa posição, mesmo com o Henrique Dourado começando o jogo e marcando. De acordo aí com o Pepa, então, o Gilberto merece essa oportunidade, que qualquer um dos dois eu iria entender, sabe? O Gilberto e o Henrique Dourado, na minha opinião, são dois grandes jogadores, até a idade deles são parecidas, e que assim, o Henrique Dourado fez o gol, que abriu o placar e tudo mais, só que a movimentação, principalmente depois do América estar mais espaçado e tudo mais, do Gilberto, foi muito boa, e a expectativa é de que o Gilberto seja o titular mesmo, né? Ele que tem um salário mais alto, que foi contratado com um contrato mais longo, e não um Henrique Dourado, então acho que até por conta disso, pesa mais pro lado do Gilberto começar esse jogo, que eu também acho que eu faria assim essa manutenção, por ter mais entrosamento, tanto com o Bruno Rodrigues, quanto no meio de campo ali, ó, com o Ramiro e também o Neto Moura. A grande questão é essa ponta direita que não se resolve de forma alguma, né? O Wesley no último jogo não foi bem, entrou o Stênio, que eu gosto, mas para um jogo tão grande desse, não sei se já ainda está pronto. O Nicão foi relacionado, mas não está muito um bom clima, principalmente com a torcida, né? Com camisa 10. Enfim, eu espero que o Cruzeiro faça assim, um bom jogo bem difícil e que, vale lembrar, a Arena do Grêmio hoje a expectativa é de 26 mil torcedores apenas do Grêmio, né? Não vive uma boa fase, veio de 2 empates em casa, empatou com o Red Bull Bragantino e o Fortaleza, 3-3 contra o Red Bull, 0-0 contra o Fortaleza. E agora vem para esse jogo contra o Cruzeiro. Deixei também aqui ó, a provável escalação do Grêmio na tela para vocês, com o Soares lá na frente, né? O goleiro Gabriel Grando, a zaga com Kahneman e Bruno Alves, na esquerda Reinaldo, na direita o Fábio, volantes aí o Vila Sante e o Pepe, meia mais avançado o Cristaldo, na esquerda o Vina, na direita o Bitelo, e lá na frente o Luiz Soares. Não é um time muito diferente que o Cruzeiro venceu no Independência, mas que vem de uma sequência aí, no caso também, não muito boa. O Cruzeiro na teoria
chega melhor para esse duelo, mas tratando de Copa do Brasil, dois times com muita tradição na competição, obviamente tudo vai estar em aberto, começando os primeiros 90 minutos nessa quarta-feira, e quero saber a sua expectativa para esse jogaço, que lembrando, tá, vai ser bem mais cedo, vai ser às 7h30, não vai ser às 9h30 como estamos acostumados nesse jogo. Eu quero saber então o seu palpite para essa partida e, no caso, o que espera para esse jogo, lembrando que o próximo compromisso vai ser na segunda-feira, né, contra a equipe do Cuiabá. Fique esperto aqui no canal que eu acho que eu vou postar um vídeo de pós-jogo aqui para vocês, tá? Por volta de umas 9h30 pode vir que vai ter um vídeo aqui, análise, né, dessa partida, até porque é um grande jogo aí nessa temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente aqui do Cruzeiro News a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar na tela outras sugestões de conteúdos para vocês. Trouxe esse aqui hoje mais cedo falando sobre o atacante Rossi. Será que ele foi procurado? Esse aqui também trazendo atualizações do Marlon. Que história é essa de que ele pode ir para o Flamengo? Tem também o Soares aqui nesse vídeo para vocês. E o link embaixo na descrição da BetSul para você começar a apostar com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Valeu, galera!